Vamos agora para o dia 2 de abril. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de 2 Samuel, que diz assim: Natã, o profeta, repreende a Davi. Olha aí, ninguém é superior ao Espírito Santo. Ninguém é superior a Jesus e ninguém é superior a Deus. E ninguém é superior aos profetas. Se um profeta que é abaixo do rei, ele repreende o rei, que é constituído por Deus, quem somos nós? Pastores, quando erramos, quando somos corrigidos pelo Espírito Santo, pela boca de outros pastores cheios do Espírito Santo. Temos que ser humildes para aceitar a correção e se arrepender dos nossos pecados, né? Porque assim está escrito em 2 Timóteo, se eu não me engano é 3, e versículo 16, que a palavra de Deus ela serve para ensinar, para redarguir, para corrigir, para ensinar a gente a caminhar na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito em toda a boa obra. Entende agora? Ninguém é superior. Governo não é superior, governantes não é superior, presidente não é superior, pastores não é superior, nem doutores e mestres. Todo mundo é submisso a Deus. Por isso que a própria palavra diz que todo joelho e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O povo de Israel hoje, que se acha superior a todas as nações, se eles não se arrependerem dos seus pecados e não aceitar Jesus como Senhor, este governo que está entrando no mundo, o governo do anticristo, irá submetê-los à escravidão do próprio governo anticristo. Não é assim que eles viveram, sempre sendo escravos dos seus próprios pecados. Amém? Então ninguém é superior. Mas temos que ser humildes e reconhecer que erramos, consertar os nossos erros e não errar mais. Tá bom? Então assim, aqui diz: Natã, o profeta, repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: Havia uma cidade, 2 homens, um rico e o outro pobre. Aqui está falando uma parábola. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisas nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço e a tinha como filho. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Por que Natã chegou a Davi com uma parábola? Porque a Bíblia diz bem claro: eu falarei por parábolas, porém eles não vão entender. Falarei por parábolas, também eles não ouvirão. Porque o pecado ele cega. O pecado também ele deixa a gente surdo. A voz de quem? Do Espírito Santo. Natã falou por parábola porque Davi ali ele estava em pecado, ou seja, ele estava cego, ele estava surdo. E de primeira mão ele não entendeu nada. Porque se ele tivesse se purificado e não pecado contra Deus concernente a Betseba, ele jamais teria dificuldade de entender esta parábola. Não precisaria falar por parábola.
O Espírito Santo, através de Natan, falaria com ele claramente. Mas como pecamos, quando nós pecamos, ficamos cegos e nu por causa de quê? Do orgulho, da, da nossa altivez, da nossa arrogância, entende? Então, aqui Davi entendeu depois que Natan revela a ele que ele é essa pessoa. Então disse Natan a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque por desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira, que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram, e foram a ele para o levantar da terra. Porém, porém, ele não quis. Ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizer-lhes que a criança era morta, porque diziam: Eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como por lhe diremos que a criança está morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? Eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: O que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuartes e chorartes, porém depois que morreu a criança, te levantastes e comestes pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Amém? Ó, aquilo que Deus despreza, não torne fazer campanha, não torne fazer congresso, não torne fazer palestras, encontros com Deus e tal, tudo, porque Deus não vai responder a sua oração. Aquilo que Deus rejeita, ele não vai voltar atrás, porque é algo maldoso para a sua vida. Mas ele coloca outro melhor e faz com que a casa da segunda seja melhor do que a primeira. E assim aconteceu com Davi, né? Salomão foi amado pelo Senhor, assim como diz aqui nos versículos. Que o Senhor amou Salomão. Davi conquista Rabá. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá
dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, os pôs às terras, os pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13, esse dia 2 de abril. Amon ama a Tamar e comete incesto. Não vou ler Amon, mas vou ler Aminon. Aminon ama Tamar e comete incesto. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã famosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja, coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a amassadeira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer, e disse a Aminon: Fazer retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comessem, pegou dela e disse: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal procura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarias a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou ao seu moço que o servia e disse: Deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei, com capas. E seu criado deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e o pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse:
esteve Aminon teu irmão contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração, por isso, assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Aminon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não termos pesados. E estou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quanto não deixar ir conosco Aminon, meu irmão? Porém, o rei lhe disse: Para que iria comigo? Estando Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri Aminon. Então o matareis, não temas porventura, não sou eu quem vou-lo ordenou. Esforçai-vos e sede valentes. Os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, e se lançou por terra da mesma maneira. Todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim o tinham resolvido fazer Absalão. Desde o dia com que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o jovem que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram sua voz e choraram, e também o rei, todos os seus servos, choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai e depois volta para Jerusalém. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. E Davi trouxe Tó por seus filhos todos aqueles dias. Dó, não é dor, trouxe dó. Clamou, né? Assim Absalão fugiu e foi para Jesus e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Capítulo 14, esse dia 2 de abril. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste de luto, e não te unjas com óleo, e nem sejas como uma mulher que já muitos dias está de luto por algum morto. E entra o rei e fala-lhe conforme esta palavra, e Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: Na verdade, que sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: Dai-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos. Por causa da vida de seu irmão, a quem matou, para que destruamos também o herdeiro. Assim, apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixaram ao meu marido nome, nem resto sobre a terra. Disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem
acerca de ti. E disse a mulher Tecoíta ao rei: a injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai. E o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembre-se, ó rei do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem e deitar-nos a perder e não destrua meu filho. Então disse ele: vive o Senhor que não há de cair no chão nenhum dos seus cabelos de teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois lhe não tirara a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vir falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia: pois a tua serva falarei, pois ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que tenta destruir juntamente a mim e ao meu filho da herança de Deus. Dizia mais a sua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não te encubras o que te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, e ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que me pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e o agradeceu ao rei e disse: hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. E levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesus, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo o Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando tosqueava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para enviar ao rei, porém não quis vir a ele. Enviou ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe, pregado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço do campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para quem te viu o rei, e dize-lhe: para que vinde, Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei,
e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei assim e o disse. Então chamou Absalão e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão, né? Então aqui a gente finaliza esse dia 2 de abril, no capítulo 14, e vamos prosseguir para o dia 3 de abril, nos capítulos 15, 16 e 17. Vamos lá?